Segunda carta de Pedro, capítulo 1. E o tema dessa breve mensagem é Conhecendo a Deus. Olha para o irmão que está do lado e diga para ele: Conhecendo a Deus. Todos acharam, amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Vou repetir o versículo 2, que é a base dessa mensagem. Graça e paz vos sejam o quê? Vos sejam multiplicadas. Como que a graça e a paz é multiplicada? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Você quer que a graça e a paz seja multiplicada na tua vida? Conheça a Deus. E esse é o nosso cumprimento, né, do projetista, né? Graça e paz, amados, graça e paz. Nós profetizamos sobre a vida dos irmãos, graça e paz. Outros dizem a paz do Senhor, outros dizem só bom dia, outros dizem Deus te abençoe, mas é uma característica nossa, né? Graça e paz, amado. Quando nós encerramos o culto, nós levantamos a mão direita e dizemos o quê? Graça e paz. Graça e paz. E nós precisamos cada vez mais dessa graça. Porque graça aponta para favor imerecido. Graça aponta para a presença de Deus. Graça aponta também para milagres de Deus, como foi orado aqui, como foi clamado aqui desde o início desse culto. Clamamos por cura, clamamos por providência, e isso tudo é graça de Deus. Porque, na verdade, nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos os milagres, nós não merecíamos as bênçãos, nós não merecíamos, na verdade, a palavra de Deus diz que o que nós merecíamos era a morte. Porém, pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nós hoje podemos reivindicar diante dele os milagres, a provisão, a cura. Amém? Podemos, pela graça de Deus. E graça como também aponta para a presença. Amado, como que nós podemos dizer que estamos com Deus? Como nós podemos dizer que caminhamos com Ele, se nós não conhecemos a Ele? E aí, meu irmão, como é que tá? Estou com o Senhor. E aí, como é que tá? Estou com Deus. Mas como eu posso caminhar, como eu posso ter uma amizade, uma intimidade com o diácono Wallace, se eu não caminho com o diácono Wallace? Eu posso conhecer. Conheço, o diácono Wallace conheço, já ouvi falar. Mas eu posso dizer que eu conheço quando eu começo a andar com Ele, quando eu começo a conhecer as vontades dEle, quando eu começo a conhecer as limitações dEle. E o nosso relacionamento com Deus, se nós queremos de fato que a presença dEle, a graça dEle aumente, seja multiplicada, nós precisamos conhecer a Ele. E como que eu conheço alguém? Diga para o irmão que está do seu lado, tendo intimidade. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com o Espírito de Deus. Intimidade. E como você cria intimidade? Relacionamento. Como você se relaciona com Deus? Através da leitura da palavra, da oração e do jejum. Disciplinas espirituais. É dessa forma que você se relaciona com o Senhor. Leitura da palavra, oração e jejum. À medida que você se relaciona com Deus, à medida que essa presença multiplica na tua vida, a partir do momento que essa presença ela aumenta na sua vida,
essa graça, essa presença, essa intimidade produz em mim e em você paz. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais paz você tem. E como eu aprendi uma vez e tomei isso para a minha vida e creio realmente dessa forma, paz não é ausência de guerra. Paz é certeza da vitória. Você pode estar vivendo o momento mais complicado da tua vida. Você pode estar vivendo o momento mais difícil da sua vida. Você pode estar achando que você não vai suportar, que você vai morrer, que você vai sucumbir, que está difícil, que está pesado. Porém, quando você conhece a esse Deus de provisão, quando você conhece esse Deus de graça, você fica em paz. O bicho está pegando, a chapa está quente, mas você está em paz, porque você conhece ao Deus que abriu o mar para Israel passar. Você conhece o Deus que mandou uma coluna de nuvem para que o sol não queimasse Israel. Você conhece o Deus que abriu o Rio Jordão. Você conhece a Deus que ressuscitou Lázaro. Você conhece a Deus que curou o paralítico. Você conhece o Deus que curou o cego. Você conhece o Deus que curou surdo, que curou mudo, que curou paraplégico. Você conhece a esse Deus, e quanto mais você conhece a esse Deus, mais certeza de vitória você tem e mais tranquilo você fica. Então nós precisamos, qual é a base, querido? Qual é a base para que a graça e a paz seja multiplicada na minha e na tua vida? É que você conheça o Senhor. E aí vem uma pergunta: você tem separado momentos de intimidade com esse Deus? Oséias, no capítulo 6, ele diz assim, versículo 3, se não me engano, na primeira parte do versículo: conheçamos e prossigamos. O profeta não fala assim: olha, conhece a Deus. Não, você conheceu? Agora continua conhecendo. Prossiga. Busque. Abra aí em Oséias, rapidinho. Oséias, isso mesmo, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Você vai conhecer e prosseguir em conhecer, e quanto mais você conhece, sabe como Deus vai se relacionar contigo? Como chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela que dá fora do tempo. A que vem e rega a terra. A sua vida vai ser regada, vai ser inundada pela presença dele. Mas isso é uma atitude nossa, porque, entenda isso, Deus, ele está assentado num grande e sublime trono. Ele está lá. Cabe a mim e a você buscar essa presença. Ele está, na verdade, entenda isso que eu vou dizer para você no nome de Jesus. Deus aguarda com expectativa esse relacionamento nosso com Ele. Quanto mais você busca, quanto mais você conhece, quanto mais você prossegue conhecer, mais Ele se apresenta para você, mais Ele vem como chuva, mais Ele te rega, mais Ele faz transbordar da presença dEle, e mais graça vem sobre você, e você cheio de graça, quando você abre a boca, você não precisa forçar, porque você abre a boca, as pessoas sentem a presença dEle em você, as suas atitudes são atitudes de quem está cheio do Espírito Santo, você começa a evangelizar, só quando você passa pelas pessoas, que as pessoas olham para você e falam assim: olha, ali vai um crente de verdade, sinto a presença de Deus dele, eu nem conheço direito esse Deus que ele serve, mas na vida dele tem algo diferente.
Quando nós conhecemos a Deus, nós podemos abrir a boca com autoridade e falar: olha, Deus vai mudar a tua situação, porque eu conheço o poder dele, eu conheço o que Deus pode fazer. Olha, o que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida também. Você pode abrir a boca com autoridade e declarar o Evangelho. Mas, voltando lá para Pedro, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Você tem que conhecer a Deus, amado, de verdade, com força. Você tem que buscar conhecer a Deus. Você tem que buscar, você tem que querer mais de Deus. Você tem que ter necessidade dessa presença de Deus. Você tem que sentir fome, você tem que sentir sede. E quando eu digo sentir fome e sede, eu vou compartilhar algo com você aqui. Pode vir aqui, Diácono Nossa, já estou terminando. Se você esperar sentir um sentimento de vontade de orar, eu vou dizer para você que você não vai orar. Você vai para o Facebook, você vai cuidar da casa, você vai trabalhar, você vai fazer um monte de coisa, mas vontade, aquela vontade que dá de comer sorvete. Quantos têm vontade de comer sorvete aqui de vez em quando? Né? Quantos têm vontade de comer picanha aqui? O pessoal come mais picanha que sorvete. Dá vontade, não dá? Dá vontade. Você está sentado no sofá e não está fazendo nada, está ali de bobeira, de repente te dá uma vontade de tomar um sorvete, de comer uma picanha, uma lasanha, uma vontade. E aí você levanta e vai saciar essa vontade. Se você esperar essa mesma vontade para orar, se você esperar essa mesma vontade para ler a Bíblia, isso não é revelação de Deus, não. Digo eu, não o Senhor. Você não vai orar e você não vai ler a Bíblia. Porque essa vontade não é aqui. Essa vontade é aqui, ó. Renovação do entendimento. Nós precisamos entender com a nossa mente, com a nossa consciência, com o nosso intelecto. Nós precisamos entender que nós precisamos nos relacionar com Deus. Não é aqui, não é emoção, não é sentimento, mas é entendimento. Porque quando você entender aqui que você precisa se relacionar com Deus, aqui vai dar uma ordem para cá, ó. Você agora quer dormir, mas eu entendi que eu preciso orar. Você agora quer ir para o Facebook, mas eu entendi que eu preciso ler a palavra. Você agora não quer fazer nada, mas eu entendi que eu preciso me levantar desse marasmo e buscar a presença de Deus, para que a graça dele venha transbordar sobre a minha vida, para que a graça e a paz seja multiplicada na minha vida. Eu entendi, eu preciso buscar a presença do Senhor, eu preciso me relacionar com esse Deus, eu preciso conhecer mais, conhecer e prosseguir em conhecer o Deus da Bíblia, o Deus a quem eu sirvo e o Deus que me supre. Você entendeu isso? Então não espera ter vontade não, mano. É difícil. Tem gente que consegue ler a Bíblia 2 horas direto. E muitas vezes a gente se sente... Tem testemunhos que intimidam a gente, né? O camarada, não, eu oro 5 horas, e eu leio a Bíblia 10 horas, e eu aprendi o seguinte: se eu quero chegar nas 2 horas, eu preciso começar com 5 minutos. Eu começo com 5, depois eu forço a barra, vou para 10, depois eu forço mais um pouquinho e vou para 20, e daqui a pouco eu forço mais um pouco, já estou lendo meia hora, e aí eu vou forçando, daqui a pouco eu estou lendo e orando 40 minutos, e daqui a pouco, quando você menos perceber, você está 2, 3 horas, sem forçar, sem doer, mas tudo começou com 5 minutos. Entende, amado? Então, em nome de Jesus, que você possa entender com a sua mente, com o seu entendimento, com o seu intelecto, com a sua razão, com a sua inteligência, que se você quer mais graça,
Se você quer mais paz, você precisa